e a diminuição do peso do paciente. A seguir, TV Câmara, ao vivo. Olá, minha gente, boa tarde a todos. Mais um Estúdio Câmara no ar e dessa vez é para falar sobre o combate ao trabalho escravo. No programa de hoje, eu converso com a advogada Raíssa Camargo e também com Marcos Vinícius Gonçalves, procurador do Ministério Público do Trabalho. Ele também é coordenador de combate ao trabalho escravo. E você que nos acompanha aí pelas telas, pode participar também via WhatsApp. O nosso DDD é 19 978 29 37 76. Então vamos lá. Nos termos do artigo 149 do Código Penal, caracterizam a condição análoga à do escravo a submissão a trabalhos forçados ou jornadas exaustivas. Também há condições degradantes de trabalho e a restrição de locomoção do trabalhador. Vamos começar com a presença online do procurador Marcos Vinícius. Boa tarde, doutor Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Eu é que agradeço essa oportunidade de a gente estar discutindo esse temática tão importante. Exatamente, né? É justamente essa ideia, né? Trazer luz para esse tema tão importante, que tem sido tão discutido, né? Eu acho que a gente pode começar a falar sobre as principais motivações que faz ainda hoje, né, em 2025, ter esse tipo de trabalho. Sim. E lembrando a população que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, né? Faz 21 anos hoje que 4 agentes públicos que estavam combatendo o trabalho escravo foram brutal e covardemente assassinados. Mas como você falou, existem 4 tipificações no artigo 149, né? Trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva. Exemplos práticos, né, para a população entender, próximos, né? Do que se caracteriza como trabalho escravo. Bom, jornada exaustiva. A gente tem na região de Campinas, um polo de confecção. A gente já fez resgates de trabalhadores, no caso, aí foram bolivianos, nas cidades de Indaiatuba, de Americana. E o que é a jornada exaustiva? É esse excesso de jornada agregado a uma insalubridade ali no local de trabalho, né? A gente tem a caracterização com muita frequência também das condições degradantes de trabalho. O que seria isso, né? Um exemplo, alojamentos, né? Então, a gente tem, né, a prestação de serviço é feita aqui no estado de São Paulo, mas por meio de trabalhadores que vieram de fora, do exterior ou do Nordeste, o que é mais comum, né? O empregador não disponibiliza para eles um alojamento adequado, então vai enquadrar também condição degradante de trabalho. A hipótese de trabalho forçado, na prática hoje, ela é constatada, enquadrada pela retenção salarial. Então, por exemplo, a gente tem feito resgates em sítios, né, de caseiros que estão lá, mas sem receber salário, né? O empregador acha, não, mas peraí, tá aqui, eu estou dando alimentação e pouso para eles, né? Não, isso daí é trabalho forçado pela retenção salarial, isso vai gerar o enquadramento também. Exatamente, doutor. Eu acho que é importante a gente falar também, eu imagino que seja possível traçar quais são os setores, o senhor comentou, né, sobre esse setor de confecções, mas eu imagino que existam outros setores, outras empresas que acabam praticando isso. E no dia de hoje, eu acho pouco provável que pratiquem esse modelo de trabalho sem que conheça as regras, né? Porque hoje falamos a todo tempo, né? Todo momento tem sido informado sobre esse tipo de trabalho. Será que existe ainda algum setor que faz esse trabalho sem conhecimento, por, né, de repente, uma falta de comunicação?
Acho que muito pouco provável. O que pode acontecer é o empresário, ele fazer uma terceirização e essa terceirização não estar adequada à luz da legislação e esse empresário vai responder por isso. Então, o contratante, não a empresa contratada, ela vai responder também. Mas quem contrata alguém, contrata uma outra empresa, terceiriza uma parte da sua produção, responde pelo cumprimento das normas de saúde e segurança. Então, se nós tivermos algum enquadramento de trabalho escravo que seja descumprimento de normas de saúde e segurança, essa empresa mãe, essa empresa maior, essa empresa contratante, ela vai responder por isso, né? Nós tivemos aqui no estado de São Paulo o forte, né? Os números são maiores no trabalho rural, né? Porque do ponto de vista de volume, de estatística, né? Porque quando você faz um resgate, você resgata 40 de uma vez. O ano passado, nós tivemos um resgate na região de Ribeirão Preto de 130 trabalhadores. Nós tivemos um resgate na região de Itapeva de 82 trabalhadores, né? Na área rural, então, os números impressionam mais, né? Mas na área urbana também não fica atrás. Eu dei o exemplo da confecção. Outro ramo que a gente resgata muito trabalhador é na construção civil e de alguns anos para cá, graças a essa discussão, a esse conhecimento da população a respeito do que é o trabalho escravo contemporâneo, nós temos promovido vários resgates também de trabalhadoras domésticas, né? E os números podem não ser impressionantes, né? Mas a situação dessas trabalhadoras, via de regra, é muito pior do que, né, dos trabalhadores da área rural, né? Então, hoje, o trabalho escravo, infelizmente, está em todo segmento, todo estado da federação, em toda atividade econômica. Para se ter uma ideia, em 2024, ano passado, os números que foram fechados agora, né, nós tivemos 467 trabalhadores resgatados, no estado que se diz aquele mais avançado, mais industrializado da nação. Quase 500 trabalhadores em situação de trabalho análogo que nós resgatamos. Quantos estiveram e nós não conseguimos chegar a eles, né? Por quê? Porque é difícil, o trabalho escravo acontece num ambiente ermo, num ambiente fechado, no interior de uma residência, no interior de uma fazenda, né? Então, por isso que a gente sempre reforça a importância da população nos ajudar. Existem formas de você efetuar a denúncia hoje por telefone, por e-mail, de forma anônima. A gente precisa da população para isso. Doutor, eu acho que é importante a gente esclarecer também, porque são dois termos, né? Trabalho análogo à escravidão e tem o termo também trabalho escravo. São duas condições diferentes e as duas ocorrem aqui no Brasil. As duas são igualmente consideradas crime? É a mesma coisa. Na realidade, o trabalho escravo é aquele que deveria ter sido abolido lá atrás, né? Só que, por que é trabalho escravo? Melhor, por que colocaram agora como trabalho análogo a de escravo? Por quê? Porque hoje não se permite o trabalho escravo. Naquela época se permitia. O ser humano podia ser coisa ali do outro, né? Hoje em dia não se permite. Então, colocaram ali essa palavrinha análogo, mas a gente está falando da mesma coisa, né? Então, no fim, é escravidão contemporânea, é o crime do trabalho escravo que está previsto no artigo 149. A única diferença, para quem quer ser técnico, é só essa. Hoje é trabalho análogo, para deixar claro que, evidentemente, isso não é permitido, não é tolerado pela nossa legislação, como era antes da abolição da escravatura. O senhor tem trabalhado também como coordenador, né, de um programa de combate a esse trabalho escravo. Conta pra gente o que o senhor tem feito, qual é a proposta desse programa? O trabalho escravo, o combate ao trabalho escravo no Brasil, ele é tido como um exemplo em nível internacional. Ele é muito bom. Todas as denúncias que nós recebemos, elas são apuradas. Isso é feito por meio de um grupo, né? Então, participa o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, né? A Inspeção do Trabalho coordena esse grupo, inclusive, a Defensoria Pública da União, o Policiamento Federal, que sempre nos acompanha. Enfim, é um grupo que recebe a denúncia, se desloca até o local, né?
e lá faz a apuração. E esse grupo ele é preparado para tudo, né? Por isso que a gente vai é um hall de instituições que a gente vai atuar lá com a constatação do trabalho escravo em loco, a gente vai atuar lá para resgatar esse trabalhador, tirar ele dessa situação, ao menos de forma emergencial, né? Ali de degradância, de vulnerabilidade que ele se encontrava, e a gente vai trabalhar cada instituição no seu âmbito ali para responsabilizar esses autores, né? Então, por isso é feito por meio desse grupo. Essa já é a parte da repressão. Fora isso, a gente tem trabalhado também com políticas públicas, né? Porque é o que a gente mais precisa. Políticas públicas que possibilitem a inserção desses trabalhadores no mercado formal, o trabalho decente, né? Na região aí de Campinas, nós temos um trabalho, inclusive que abarca, inclusive a cidade de Campinas também, voltado para a população de imigrantes e refugiados, porque é uma população que é extremamente vulnerável e ela é, com muita frequência, ela é vítima da escravidão contemporânea, né? Então, nós temos um trabalho para conscientizar essa população, para eles entenderem os direitos trabalhistas deles, entenderem que não existe diferença alguma no nosso país entre um trabalhador estrangeiro, ainda que ele esteja ilegal com a sua situação migratória irregular, e um trabalhador nacional. E a gente ensina também a eles como eles vão procurar se socorrer desses direitos aí, caso estejam sendo violados, além de outras providências, né, junto aos municípios que participam desse projeto, para que a gente consiga políticas públicas para melhorar, né, prevenir o trabalho escravo contemporâneo. Mais um ponto que a gente pode ressaltar é que, assim, o Poder Judiciário tem feito o seu trabalho, né, para combater isso, mas a sociedade também pode participar, né, deve participar. Como é que a sociedade pode colaborar com esse combate ao trabalho escravo? A população agora já tem uma boa noção do que é o trabalho escravo contemporâneo, né? Já se sabe que não é mais, não precisa algemar alguém, forçar ele a trabalhar. Existem outras formas modernas de você colocar uma pessoa sob a sua submissão, né? De que forma a população, então, pode nos ajudar quando ela achar que está vendo algo parecido com o trabalho escravo, né? Se ela desconfiou de algo, faça uma denúncia. Essa denúncia pode ser feita pelo Disque 100, só discar 100 ali, é o número do Ministério dos Direitos Humanos, ou pelos sites, pela internet. O site do MPT, né, é o www.prt15.mpt.mp.br, né? Mas vai jogar ali na pesquisa ali da internet, vai achar fácil esse site, lá tem como você denunciar. O site do Ministério do Trabalho e Emprego também, do Sistema IP, vai achar fácil. Por meio desses instrumentos, você consegue fazer a denúncia, pode fazer a denúncia anônima, se você tiver com receio de alguma ameaça, de alguma perseguição. Pode juntar documentos, fotografias, enfim, narra bem os fatos, né, da melhor forma possível, para que, então, nós receberemos essa denúncia, será instaurado um inquérito civil e o grupo de fiscalização móvel irá comparecer no local e apurar isso como tem sido feito mensalmente, né? A gente, semana sim, semana não, realiza operações de combate ao trabalho escravo, né? E isso tem resultado nesses números, né? Quase 500 trabalhadores resgatados no ano passado. Que bom, que bom. Isso é importante, né? Esse trabalho do poder, essas políticas públicas, né? Até para conscientizar cada vez mais a população. Doutora, eu estou aqui também com a doutora Raíssa Camargo. Doutora, muito obrigada por participar. Eu acredito que a senhora concorda, né, e com esses termos, com tudo isso que o nosso procurador falou, né? É uma situação de extrema importância e que a gente precisa, de fato, combater, né? Sim, boa tarde. Primeiramente, eu que agradeço também a participação. É uma honra poder falar aqui, enquanto advogada trabalhista, de um tema tão caro, tão precioso para a gente. E ratifico na íntegra tudo que o colega disse. É muito importante esse apelo à sociedade, que foi uma das perguntas feitas lá no início, no sentido de reprimir essas atitudes dos empregadores, né?
Então, quando a gente pensa no que seria a conscientização e qual que é o papel da sociedade no meio disso, já que cabe ao poder público, né, a fiscalização e a penalização dessas atitudes, como é que a gente pode, então, mostrar que não consumiremos mais desses produtores, né? Querendo ou não, se existe uma cadeia produtiva que está sustentando um negócio e ele continua se utilizando desse tipo de trabalho para vencer, né, deslealmente a concorrência no meio de outros fornecedores, no meio de outros produtores, é porque tem gente consumindo. Então, a gente teve, por exemplo, no início de 2023, mais de 200 trabalhadores resgatados no Rio Grande do Sul. Todos eles eram, na verdade, submetidos a trabalhos análogos à escravidão para uma cadeia de produção de vinícolas, 3 das maiores vinícolas, das vinícolas mais famosas aqui no Brasil. E aí, logo no final do ano, foi uma coisa que eu prestei muita atenção assim, no decorrer do ano. E a gente chegou no final de 2023 como se nada tivesse acontecido na época de Natal, com essas marcas sendo propagandeadas, né? Como se todo mundo já tivesse esquecido o que significou a vida de 200 pessoas ali submetidas a um trabalho escravo para a produção de vinhos que a gente consome celebrando o Natal. E a forma como a gente reagiu ou não reage a isso, acho que diz muito sobre o que temos ainda que avançar a nível de conscientização, né? Nós já sabemos o que é trabalho análogo à escravidão, temos a plena consciência de que hoje isso não é mais admitido, deve ser penalizado, então acho que parte da sociedade ainda precisa comprar essa ideia junto com o poder público para reprimir esse tipo de prestação de serviços, né? De produtores que deslealmente ganham ali na concorrência utilizando de trabalhos forçados, exaustivos. Eu acho que a gente pode até ressaltar duas plataformas que têm vendido muito, né, assim, absurdamente aqui no Brasil e para outros países também. E já foi bastante comentado, né, que nesses países asiáticos isso tem acontecido com muita frequência, né, esse tipo de trabalho, envolvendo inclusive crianças, né. É obrigação da sociedade prestar atenção, apurar quem é essa empresa, quem são as pessoas que estão por trás desses portais antes de fazer compra, porque se a gente continua comprando e eles não são denunciados, eles continuam vendendo e as pessoas que trabalham ali de forma, né, escravizada vai continuar. Exatamente, né? Se isso não é reprimido, é uma carta branca para que continuem praticando. É obrigação, principalmente do poder público, fiscalizar, mas eu entendo que se a gente quer uma sociedade mais evoluída do que a que a gente tem hoje, é importante também tomar um posicionamento diferente, né? Frente a esses acontecimentos. E aí, principalmente quando a gente está falando de crianças, não só crianças, mas outros grupos marginalizados, que são as pessoas mais aliciadas para esse tipo de trabalho, é nosso dever e obrigação proteger as crianças. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente e é a obrigação da sociedade, de todas as pessoas, protegerem as nossas crianças. Então, prestar atenção nisso com muito mais seriedade do que a gente tem feito, acho que é imprescindível para avançar e poder unir forças com o Ministério Público do Trabalho, com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, para que a gente consiga erradicar o trabalho análogo à escravidão. Perfeito. Procurador, acho que é um momento também de ressaltar as vítimas, né? De orientá-las. Porque a gente sabe que muitas dessas pessoas que aceitam essas condições de trabalho ainda não tiveram outra oportunidade, né? Não encontraram uma outra forma de ganhar o seu dinheiro, de se sustentar. Qual é a mensagem para essas pessoas? Porque a gente entende, né? Poxa, precisa do trabalho, mas ao mesmo tempo está ali num trabalho que não é legal, né? Que é criminoso, que não está correto dentro da lei. O que a gente pode passar de orientação para essas vítimas? Uma situação difícil mesmo, porque ninguém se submete a isso, né, porque deseja, né? Ninguém quer dormir num galinheiro, como eu resgatei um trabalhador aqui no estado de São Paulo,
né, por vontade própria, né? Essas pessoas, elas se submetem a isso porque não tem uma outra opção, né? Porque essa situação ainda pode ser melhor ainda do que a outra que ela teria, né? O que é importante elas conhecerem, saberem que têm os seus direitos, denunciarem se estiverem sendo vítimas de algum abuso, porque eles vão ser fiscalizados, esses empregadores vão ser responsabilizados, né? E a gente continuar insistindo não só no combate ao trabalho escravo, que infelizmente a gente está aqui enxugando gelo, porque todo ano a gente resgata 2, 3 mil do Brasil todo. A gente está desde 1995, quando a gente começou a parametrizar, né, com a atuação do Grupo Especial, a gente já está em mais de 65 mil trabalhadores, né? A gente tem que investir muito, focar muito, né, nas políticas públicas, né? Então, a gente buscar a inserção desses trabalhadores, né, no mercado formal, trabalho decente, tentar retirá-los aí de uma situação de vulnerabilidade. Foi lembrado muito bem o trabalho de crianças e de adolescentes, que é muito frequente, é raro quando a gente faz algum resgate, não ter criança também no meio, né, para a gente tentar dar um horizonte para essa pessoa, porque senão, mesmo às vezes até com, a gente pega, às vezes não é nem trabalho escravo, você tem um menino ali novinho, mas eu já sei que mais adiante ele vai virar, mais adiante vai ir para o trabalho escravo, porque está fora da escola, né, já está difícil para quem tem diploma, para quem não tem, imagina, né? Então, é muito difícil, mas a gente tem que continuar insistindo. Os órgãos, as instituições públicas, né, buscarem não só a repressão, mas políticas públicas, né, efetivas, né, para a gente capacitar esses trabalhadores para uma atividade realmente gratificante, que pague de forma devida, né? E contar com a população. Foi lembrado muito bem também, a população aqui pode buscar aí o consumo consciente, né? Então, analisar a cadeia produtiva ali daquele vestuário que você está comprando, descobriu ali que ele tem alguma empresa ali envolvida no meio dessa cadeia produtiva, desse fornecedor, né? Vamos aí fazer nosso sinal de protesto, vamos evitar essa marca, né? Tem que ser feito algo, né? O MPT, das nossas atuações agora, nesse ano de 2025, começou já no ano passado, a responsabilização das cadeias produtivas, porque vocês ficariam surpresos em ver que grandes empresas, em algum momento ali vai ter o trabalho escravo. Então, às vezes a gente pensa numa companhia aérea, né? Vai falar assim, peraí, mas companhia aérea tem trabalho escravo? Tem, porque às vezes o combustível que ela comprou é fruto de trabalho escravo. A gente resgatou pessoas na usina que ela compra o combustível dela. E ela se beneficiou com isso porque ela comprou por um preço mais barato, né? Porque o trabalho escravo gera lucro, né? Ele existe por causa disso, ele gera muito lucro, né? Então, a gente precisa contar com a população, né, para continuar nos apoiar, fazendo as denúncias, o consumo consciente, né? E para tentar erradicar o trabalho escravo, que é uma promessa do Brasil para a ONU até 2030, mas que está longe de ser cumprida. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Eu sei que o senhor está num momento delicado aí de saúde, desejo melhoras para o senhor e, ao mesmo tempo, agradeço, né, por ter se disponibilizado a conversar com a gente aqui, trazer informações sobre esse tema tão importante para nós, para a sociedade, né, trazer essa consciência que a gente precisa ter e precisa retomar todo dia. Eu que agradeço, muito obrigado, foi uma honra e é muito importante que a gente continue provocando, conversando com a sociedade para entender o que é o trabalho escravo e incitar a sociedade a fazer as denúncias que nós precisamos tanto. Muito obrigado. Obrigada. Bom, essa foi a participação, né, do nosso procurador, doutor Marcos Vinícius. E, assim, é importante a gente ressaltar, né, esse combate é de todos, não só de quem trabalha, né? Não só das vítimas, mas também de quem está ali ao redor, né? De repente a gente, porque é uma situação delicada, né? Às vezes está ali do nosso lado, né? Na casa ao lado, no bairro, e a gente não sabe, como o doutor citou agora, né? 2 cidades bastante próximas aqui de Campinas. Então, é isso que nós precisamos prestar atenção, né? Nesses casos que são clandestinos, né, a maioria, e observar, né? Exatamente. Um ponto que ele tocou ali muito importante a respeito das estatísticas, né? Então, a gente tem uma estatística, um número expressivo de homens jovens que são um perfil no estado de São Paulo, 90% das vítimas do trabalho escravo.
Só que ele citou ali também que a gente tem muita dificuldade de parametrizar a situação das empregadas domésticas que são submetidas a esse tipo de trabalho. E aí, por que é uma situação mais desgatadas? Que passaram 40 anos dentro de uma residência, que chegaram ali com 8 anos de idade, participaram, né, de uma promessa de adoção, de uma mãe que não tinha condições de criar, entregou para uma família que se dizia de boa fé, e a família tratou a criança como uma escrava e virou uma adulta que não tem consciência do que é a vida fora daquela residência, que não teve acesso à escola, que não tem relação com outras pessoas fora da residência. Então, essas pessoas são as mais difíceis da gente acessar. E foram 2 casos, assim, bem emblemáticos que participaram até de notícia nos grandes meios de comunicação, mas tenho certeza que muitas outras dessas pessoas ainda vivem nessas condições, principalmente nessas grandes fazendas do interior do Brasil que a gente não consegue imaginar onde estão localizadas e não acessam nem essa reportagem, por exemplo, que a gente está fazendo aqui para saber aqui, para ter a consciência de que estão sendo vítimas. Então, onde que eu enxergo que é o papel grande da sociedade? Foi na casa de alguém, ouviu falar de alguém nessas condições, tentar investigar, tentar saber um pouco mais a fundo. Isso pode estar do nosso lado, como aconteceu num apartamento ali na região nobre de São Paulo, que foi descoberto recentemente. E ninguém sabia, mas identificou um comportamento muito estranho, muito alheio ao comum, que se parece muito com essas condições que a gente tem falado. Acho que é um momento de parar para pensar se não vale a pena denunciar, para que isso pelo menos seja investigado. Porque é como eu comentei, né, com o procurador, às vezes a pessoa está naquela situação porque não enxergou a possibilidade de uma oportunidade melhor. Sim. Mas se ela continuar ali, só tende a piorar, né? Nós temos um vídeo da AGU, que é um vídeo complementar, né? Eles cederam para nós esse vídeo para aprimorar todas essas informações que nós estamos trazendo para vocês. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Você sabe o que é o trabalho análogo à escravidão? A AGU explica. O trabalho realizado em condições análogas à escravidão é aquele no qual se verifica uma situação em que não haja dignidade. Podemos citar algumas condições estabelecidas no artigo 149 do Código Penal. Submissão do trabalhador a trabalhos forçados e a jornada exaustiva, sujeição do trabalhador a condições degradantes de trabalho, restrição do uso de qualquer meio de transporte pelo trabalhador no intuito de mantê-lo no local de trabalho, vigilância ostensiva do local de trabalho com a intenção de ali reter o trabalhador e a posse de documento ou objetos pessoais do trabalhador com o objetivo de mantê-lo no local de trabalho. É preciso compreender e combater as formas modernas de escravidão, que vão muito além da restrição de locomoção. Deixou-se de buscar apenas o trabalho livre, passando-se a garantir o trabalho decente. Diante deste cenário, a Inspeção do Trabalho, que faz parte do Ministério do Trabalho e Emprego, visa regularizar os vínculos empregatícios dos trabalhadores e libertá-los da condição de escravidão. Além disso, um dos principais instrumentos da política pública de combate ao trabalho escravo é o cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo, popularmente conhecido como lista suja. A lista suja, mantida pelo MTE, garante publicidade a casos que exploram trabalho em situação análoga à escravidão. Ela assegura transparência e controle social, além de catalogar e organizar os casos de infrações existentes. A lista suja fortalece também a área técnica, que formula o documento a partir de critérios pré-estabelecidos, garantindo a inclusão técnica e não política do cadastro. Existem canais específicos para denúncia de trabalho análogo à escravidão, como, por exemplo, o preenchimento de formulário no Sistema IP ou a denúncia no Ministério Público do Trabalho. Fique atento ao prazo, é isso mesmo. A adesão ao Simples Nacional termina no dia 31, nesta sexta-feira. Então, antes de aderir, as empresas precisam regularizar débitos e pendências cadastrais. As que já são optantes não precisam fazer nova adesão. Quem for aderir ao Simples Nacional deve ficar atento ao prazo que termina nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, para ter a opção deferida. As empresas interessadas devem regularizar todas as pendências
pendências existentes, como débitos e irregularidades cadastrais, com o governo federal, estadual e também com o município. Campinas conta com 275 mil empresas estabelecidas no município, das quais aproximadamente 92 mil apresentam situações que impedem o ingresso no Simples Nacional. O prazo regulamentar é válido para empresas que já estão em atividade e ainda não são optantes do Simples Nacional. Após a confirmação da adesão, a opção tem efeito retroativo ao dia 1º de janeiro de 2025. Mais informações sobre o Simples Nacional estão disponíveis no site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional e também no portal da Secretaria de Finanças de Campinas, campinas.sp.gov.br/secretaria/finanças. Olha, nós vamos para um breve intervalo, tomar uma aguinha e a gente já volta para falar essas informações importantes em relação ao combate ao trabalho escravo. Até já. Eu tenho uma dúvida em relação à pessoa que é doador de medula. Como que ela é informada se existe alguém compatível com a sua medula? Eles avisam com muita antecedência, na hora da necessidade? Como que é feito esse procedimento? Maria, inicialmente a pessoa vem para o cadastro aqui no Hemocentro, onde a gente vai coletar 10 ml de sangue, é só para o cadastro. E aí, a leitura genética inicial que a gente vai fazer nessa amostra, a gente vai mandar para o INCA, para a base de dados do INCA no Rio de Janeiro. Uma vez lá, o sistema ele começa já a fazer um cruzamento de dados entre pacientes e doadores para a gente saber se existe algum indício de compatibilidade da sua parte com o do paciente. Se houver esse indício, o próprio Redome vai entrar em contato com o doador e com o Hemocentro para que a gente faça uma segunda coleta, que a gente chama de exame de segunda fase. E aí, para o exame de segunda fase, já tem em torno de 50% a 70% de compatibilidade entre paciente e doador. A gente chama esse potencial doador para voltar para o Hemocentro para a gente confirmar essa segunda fase. E aí depois tem uma terceira fase, e aí é de 70% a 100% de compatibilidade, e o doador ele é informado do processo o tempo inteiro, junto ao Redome e junto ao Hemocentro. A maioria dos acidentes na infância são preveníveis com medidas simples, né? Então, para cada faixa etária, como é que a gente pode fazer para prevenir os acidentes? Cada faixa etária tem as suas peculiaridades da fase de desenvolvimento. Quando a gente entende a fase do desenvolvimento infantil, a gente consegue se antecipar e, com isso, fazer as medidas de prevenção. Voltamos com o Estúdio Câmara. O assunto de hoje aqui no nosso estúdio é o combate ao trabalho escravo. Mas antes, nós vamos ao boletim do repórter Rafael Turati, que traz informações para as inscrições do programa Juventude Conectada. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos acompanham no Estúdio Câmara. Foram abertas nesta última segunda-feira as inscrições para o programa Juventude Conectada da Prefeitura de Campinas. E quem vai explicar melhor sobre as inscrições é o Felipe Gonçalves, coordenador de políticas para a juventude. Felipe, quem pode se inscrever para o programa Juventude Conectada e quais os critérios? Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O programa é voltado para jovens moradores de Campinas com idade entre 15 e 29 anos. O jovem tem que ter uma renda familiar de um salário mínimo por pessoa e também, se tiver em idade escolar, tem que estar estudando, mas se já terminou o ensino médio, estiver no ensino superior, também é bem-vindo.
São quantas vagas e até quando os interessados podem se inscrever? São 120 vagas e as inscrições são online até o dia 12 de fevereiro. E as inscrições são de graça? Totalmente gratuito. Todo o programa, desde a inscrição, a prova, a entrevista, totalmente gratuito. E por onde o pessoal faz a inscrição? Bom, são 2 caminhos. Pelo site da Prefeitura Municipal de Campinas ou para os jovens aí mais conectados, pelo Instagram da Coordenadoria da Juventude, que é o @CJuventudecampinas. E Felipe, para quem não tem acesso à internet, os telecentros da cidade estarão disponíveis para o pessoal fazer a inscrição e depois a prova? Isso mesmo. O Juventude Conectada tem um pouco mais de 20 telecentros espalhados por todas as regiões da cidade e qualquer pessoa pode acessar, inclusive utilizando o nosso equipamento, né, a nossa internet, totalmente disponível à população para fazer a inscrição e também fazer a prova online. Então, após a validação das inscrições, os candidatos farão uma prova online, né? O que consiste essa prova? Quanto tempo de prova? O que cai nessa prova? Em até 2 dias depois da inscrição, o candidato vai receber um link para fazer a prova, que ele pode fazer até o dia 14 de fevereiro. É uma prova simples, com conteúdo de 9º ano do ensino fundamental, em que cai informática, português e matemática, inclusive nessa ordem de importância. E a prova é classificatória? É classificatória, então todos os jovens que prestarem a prova e realizarem ela, terminarem essa prova, eles estão classificados para participar do programa. A gente chama os 120 primeiros, mas tendo oferta de vagas, a gente vai chamando dentro dessa ordem de classificação. E o legal do programa, né, é que os aprovados receberão uma bolsa mensal e vale transporte? É isso aí. É uma bolsa de R$ 744,76, uma bolsa mensal, ou seja, todo mês a prefeitura vai depositar esse dinheiro na conta diretamente do jovem para que ele desenvolva as atividades de inclusão digital dentro do programa. Já tem uma previsão de início do programa, Felipe? Sim. Em março de 2025, ou seja, daqui 2 meses, o jovem já está iniciando com a gente. E qual que é a importância desse programa, né? É uma grande oportunidade para esses jovens? Sim, o programa ele gera oportunidades e transformação na vida desses jovens. Primeiro que a renda faz a diferença na vida da pessoa e segundo que o processo de formação que a gente oferece aqui possibilita que o jovem que sai do programa saia encaminhado para o mercado de trabalho ou para um ensino superior, consegue, de fato, ter uma trajetória, um plano de carreira ou de vida. Então, só para relembrar aqui, pessoal, as inscrições vai até que dia, são quantas vagas e por onde o pessoal se inscrever? Bom, as inscrições são online pelo site da Prefeitura de Campinas ou pelo Instagram da Coordenadoria da Juventude até o dia 12 de fevereiro. Todo o processo é online e totalmente gratuito. Felipe, muito obrigado por todas essas informações e uma boa tarde. Eu que agradeço. Ótima tarde. Carla, então, como o Felipe falou, uma grande oportunidade para esses jovens de 15 a 29 anos daqui da cidade de Campinas. Volto com você no estúdio. Maravilha, Rafael Turati, muito obrigada pelas informações. E para você que se interessa por artes, o Centro de Cultura e Arte, o CCA da PUC Campinas, está com as inscrições abertas para a participação ao longo do ano de 2025 do Núcleo Artístico Experimental, é o NAI, né? Então, a participação pode ser tanto de canto coral e dos grupos artísticos de música popular e de música de câmara. As inscrições poderão ser realizadas até às 17 horas, às 5 da tarde, do dia 14 de março. Para o Núcleo Artístico Experimental de Dança, as inscrições terão início no próximo dia 3 de fevereiro e seguirão até às 5 da tarde do dia 24 do mesmo mês. As inscrições para o Núcleo Artístico Experimental de Teatro, por sua vez, serão divulgadas em breve. Para todas as linguagens artísticas, será possível se inscrever pelo site puc-traço-campinas.edu.br/CCA. E aí você preenche um formulário eletrônico específico para cada uma dessas que você se interessar, ok? Eu volto aqui com a doutora Raíssa Camargo para falar. A gente precisa reforçar alguns pontos, né? Inclusive, pensando no artigo 149, a gente precisa falar também sobre questão de locomoção, né? Porque há empregos que restringem essa locomoção do funcionário, do trabalhador. Como é que fica essa situação? Então, quando o artigo 149 do Código Penal traz para a gente a restrição de locomoção, ele traz isso no sentido de aquele empregador que restringe a locomoção do seu empregado em razão de dívida contraída. Porque qual que é uma das maiores especificidades do trabalho escravo?
o empregado, ele, na maioria das vezes, né, 99% das vezes, reside naquele local, ou através de alojamento, ou dentro de uma fazenda, de uma residência, e ele acaba consumindo, para a sua própria sobrevivência, itens de consumo naquele local, com valores superfaturados. Então, ele se endivida com o empregador e não consegue nunca pagar essa dívida, né? Isso vira uma bola de neve. E à medida que essa bola de neve cresce, ele é proibido, boa parte das vezes, proibido por meio de guardas que ficam ali ao redor da fazenda ou outros funcionários que proíbem ele sair até pagar sua dívida. Porém, a gente tem um entendimento recente proferido pela ministra Rosa Weber, muito interessante, onde ela diz que o fato de não ter um cerceamento de locomoção físico, né? Um guarda que proíba aquela pessoa de sair do local, o fato de não existir essa figura não necessariamente descaracteriza a restrição de locomoção. Por quê? Porque ela entende que no contexto atual, né, de trabalho escravo contemporâneo, o simples fato de restringir a liberdade econômica, financeira daquele empregado já faz com que ele não tenha mesmo para onde ir, né? Se a pessoa está muito distante ali da sua família, não sabe nem onde está localizada, na maioria das vezes ela não tem mesmo para onde ir, e a chance de ela sofrer outros tipos de violência saindo daquele lugar e indo para a rua é enorme. Então, isso por si só já caracteriza a restrição de locomoção. A gente não precisa se apegar àquela imagem do guarda, né, do capanga que fica ali proibindo uma pessoa de sair do local de trabalho. Não é isso que vai tirar a caracterização do tipo penal previsto lá no artigo 149. Tá, doutora, é importante entender também o que pode motivar as empresas a continuar praticando. O brasileiro reclama muito da questão de impostos, né? Será que a quantidade de impostos é um motivo para que o empregador haja dessa forma diante do trabalhador e forneça esse tipo de trabalho, de condição? Não, em hipótese alguma. O que faz o empregador ele se utilizar do trabalho escravo como mão de obra da sua cadeia produtiva é a vontade de obter mais lucros e numa concorrência desleal com os outros prestadores de serviço, né? Com outras empresas que fornecem o mesmo tipo de serviço, que vendem o mesmo tipo de produto. É ganhar na corrida de uma forma muito desleal e, ao contrário, né? O que a gente tem que fazer para conseguir evoluir, e isso tanto do ponto de vista do empregado como empregador, até porque a nossa Constituição, ela defende que o mercado, né, o livre mercado, ele vai se dar por meio do trabalho digno. Isso é um preceito da nossa Constituição básico. O que a gente tem que fazer é cada vez mais prezar por condições de trabalho mais dignas, né? Agora, se fugir disso, né, como taxação de impostos, fugir de pagar todos os encargos previdenciários que um trabalhador faz jus para ter uma concorrência desleal, para ganhar e obter lucros maiores em cima da vida e da dignidade de outra pessoa, isso de forma alguma pode ser sequer cogitado pela gente, né, já que a gente está no século XXI, no ano de 2025, com muita informação sobre o que é trabalho digno, e é o contrário, a gente tem que lutar cada vez mais por condições de trabalhos mais dignas para todos os trabalhadores, para que essa situação de extrema pobreza não faça com que pessoas vulneráveis sejam aliciadas, né? É o que a gente tinha mencionado agora há pouco, né? Se já é difícil para quem tem uma formação, se sentir valorizado no trabalho, para quem não teve oportunidade nenhuma até aqui, é muito mais difícil. A gente deve prezar pela integridade física e emocional de todos os seres humanos, né? Não há lucro ou taxação de impostos que mude isso. A gente teve um caso aqui no Brasil que ficou bastante conhecido. O nome era uma boliviana, ela gostava de ser chamada por Nina e ela veio com a promessa de um sonho. Ela era mãe solo na Bolívia, queria melhores oportunidades e veio para o Brasil acreditando nesse sonho
em uma boa oportunidade que tinham oferecido para ela, e não era bem assim, né? Quando ela chegou, ela viu que não era. É importante deixar uma orientação jurídica, inclusive, né, para essas pessoas. Claro que muitas vezes, como o procurador falou, às vezes eles não têm, né, a partir do momento que estão inseridos no trabalho escravo, acaba não tendo informações externas, né? Mas o que é importante ressaltar para essas pessoas, porque eu imagino que antes de assinar um contrato é muito importante checar, né, apurar, avaliar quem é aquele empregador, aquela empresa, porque a situação tem exigido isso, né? É importante a gente falar disso, porque contrato, por exemplo, é uma coisa que a gente negocia no dia a dia, né? E aí a gente para pensar nas outras pessoas que não estão em situação de vulnerabilidade e que têm o poder de assinar um contrato, mas no dia a dia a gente negocia o tempo todo sem formalizar, né? A formalidade, seja na compra de um veículo, seja numa contratação de um profissional para prestação de serviços, ela já há muito tempo não é uma prática cotidiana aqui no Brasil. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de pensar na figura do trabalhador vulnerável, que está numa linha de extrema pobreza, muitas vezes passando fome, e que a assinatura de um contrato ou a investigação do empregador não vai ser a mesma coisa para ele que seria de um empregado, que ele tem outras opções, que ele tem acesso a muitas informações. E aí, quando a gente fala de imigrantes, a situação é ainda mais delicada, né? São pessoas que não chegam aqui, não sabem em quem confiar, às vezes já foram trapaceadas muitas vezes, e aquele que mais se parece travestido de uma pessoa faz tudo conforme a lei, de um bom empregador, de uma empresa confiável, é quem pode submetê-la a essa situação. Então, é delicado isso, mas de toda forma, a partir do momento que a pessoa se encontra nessa situação ou recebeu a informação de alguém que está nessa situação ou esteve nessa situação e conseguiu sair, é importante, em primeiro lugar, denunciar, procurar o Ministério Público e não deixar de procurar o ressarcimento dos seus direitos de forma individual, porque o Ministério Público ele vai condenar a empresa, vai mover uma ação civil pública contra a empresa ou vai firmar um termo de ajuste de conduta com aquela empresa que pode gerar um dano moral coletivo, né? Mas também ele tem direito ao dano moral individual que ele sofreu, que pode ser um valor que vai ajudá-lo a sair dessa situação, né? Então é importante ter essa clareza do cenário maior de que denunciar e levar isso às últimas instâncias na maioria das vezes, a última alternativa, né? Não se deixar guiar pelo medo, mas sempre tentando prezar pela integridade física, obviamente, né? Fazer isso quando já tiver sem risco de vida, que a gente sabe que essas pessoas sofrem ameaças o tempo todo, e isso pode ser, inclusive, um dos motivos delas, ainda quando conseguem identificar que essa situação era uma emboscada, às vezes não querer se meter mais, mas não, identificou que aquilo é uma emboscada, não deixar que outras pessoas vulneráveis também sejam aliciadas por aquele empregador. Quando a gente fala, né, essa questão do medo prevalece muito, né, porque, como a doutora disse, realmente há muitos casos em que eles são ameaçados, né, diariamente e aí fica essa situação, né? Poxa, será que eu devo denunciar ou não? Bem ou mal, eu consigo me alimentar, eu consigo alimentar meu filho, mas é importante que seja feito, né? Um outro ponto também que gera dúvida, é o seguinte: mas esse empregador, essa empresa, eles serão punidos? Né? Quais são as práticas da justiça perante esses casos? Olha, as medidas jurídicas, elas são efetivas quando são aplicadas, mas elas também têm as suas limitações. Então, como eu disse, o Ministério Público do Trabalho, ele pode mover uma ação civil pública para que aquele empregador ele responda no nível coletivo do dano que ele causou, né? Então, ele pode ser responsabilizado criminalmente, com uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, como a gente viu naquele vídeo exemplificativo. E ele também pode sofrer a responsabilização através dos danos morais e, eventualmente, materiais que ele tenha causado àquele grupo de trabalhadores, à sociedade, e sem prejuízo do dano moral individual para cada empregado.
Porém, o que o poder público ele não consegue fazer, o que o poder judiciário não consegue fazer, ele não consegue mudar a mentalidade desse empregador, né? Ele não consegue coibir essas ideias, por muitas vezes supremacistas, que fazem com que a pessoa se enxergue num nível de superioridade a ponto de ela ter o direito de explorar a vida e a dignidade de outra pessoa. E isso o poder judiciário não consegue acessar, mas o que o poder judiciário consegue fazer é tomar decisões que sirvam de exemplo para outros empregadores não façam a mesma coisa, né? Então, a gente consegue, por meio de decisões mais rígidas, proibir esse tipo de comportamento. Da mesma forma que eu perguntei para o procurador, eu vou perguntar novamente, porque, assim, esse combate, essa luta é de todos, né? Sim. Não só das vítimas, né? Então, a sociedade pode participar também, né? De que forma que a sociedade pode participar? De repente, se descobriu algo parecido, acho que ainda que não tenha certeza, mas fiscalizar e fazer a denúncia para que os órgãos responsáveis cheque e faça o que precisa ser feito, né? Até para poder diminuir esses casos. Exatamente. Eu acho que todos nós temos a oportunidade de, nos grupos onde estamos inseridos, seja dentro das instituições, das igrejas, dos nossos pequenos núcleos de convívio, de fomentar algumas discussões. A gente sempre pode comprar alguma luta e isso não necessariamente precisa vir do poder público. A gente pode tomar esse incentivo, né? Através de trabalho voluntário ou apenas do fomento da discussão. Escolas, instituições. Então, em primeiro lugar, é muito importante popularizar esse tipo de debate, né? Fazer com que ele seja acessível, fazer com que uma criança de 14 anos, de 12 anos, de 10 anos já entenda que aquilo é proibido, que aquilo é perigoso, que pessoas que se comportam com esse comportamento do empregador, assediador, aliciador, que isso é perigoso, o tempo todo fomentar esse tipo de discussão. Popularizar o acesso aos canais de denúncia, como o doutor já disse ali, Disque 100, o site do Ministério Público do Trabalho e qualquer instituição pública. Se você chegar numa repartição pública e souber, se puder levar esse dado, alguma coisa que tem indício mínimo, né? Dados de endereço ou a característica de uma pessoa que você viu de repente portando ali, carregando consigo objetos estranhos que não seriam comuns dentro de um veículo que carrega empregados, por exemplo. Eu acho que tudo isso é importante que a gente já sinalize e procure saber se dá para fazer uma denúncia com aqueles indícios, né? Fomentar a discussão e a última coisa, acredito que seja o consumo consciente, né? O que a gente está vestindo, o que a gente está consumindo, com o que a gente está se alimentando. Existe a lista suja, não custa nada dar uma olhadinha em quais empresas estão ali que já foram condenadas pelo trabalho escravo, isso já foi provado, para que a gente tenha um comportamento que não estimule esse tipo de atitude por parte dos empregadores. É claro que a responsabilidade é de quem pratica, mas existe também uma coparticipação quando a gente é conivente consumindo esse tipo de produto no mercado sem o menor senso crítico. É muito aquela questão assim, né? Às vezes a gente vai pela aparência do produto, né? Em caso de roupas, por exemplo, pelo preço, né? Ou pelo influenciador que está divulgando aquele produto, né? Isso é um ponto também que acaba chamando a atenção e não procura saber, né? Que marca é aquela, quais são as ações que essa marca tem perante os seus funcionários. E aí a gente acaba apoiando, né? Sem querer, mas apoiando trabalhos como esse, né? De análogo à escravidão. Exatamente. E nunca se esquecer também do ponto que foi invisibilizado por muitos anos, né? E agora tem tido um esforço maior do Ministério Público no sentido de resgatar esse perfil de trabalhadores que são as empregadas domésticas, né? Lutar sempre pela valorização do trabalho doméstico. Isso é um tema que tem levantado bastante debate também sobre gênero no Brasil, que é o trabalho invisível do mercado, da mulher que trabalha por afeto, a pessoa que é quase da família, que está ali dentro daquela família há 20, 30 anos, nunca teve uma carteira assinada, nunca teve direitos mínimos básicos de trabalho
e mora ali num quartinho de fundo há muitos anos, não tem família, não tem ninguém, e muitas famílias podem achar, né, que isso é normal, cresceu assim, viu a família se comportando assim, mas eu acredito que hoje a gente já esteja num nível de conscientização básico que qualquer pessoa que identificar que tem alguém da sua própria família que pratica esse tipo de atitude, que ela pode ser responsabilizada, que ela tem que ajudar a pessoa que se encontra naquela posição, né? E não apenas fechar os olhos e fingir que aquilo não acontece dentro da família, porque eu tenho certeza que existem muitas pessoas que já viram situações como essa e identificaram que isso era normal ou não queriam comprar uma briga com a família, mas é um assunto muito importante de ser discutido hoje. Porque assim, a gente sabe que antigamente isso era até mais, não sei se mais comum, né? Mas as pessoas olhavam para isso como se fosse comum. Sim. Mas hoje já foi decretado que não é, exatamente, né? Que é ilegal. Então, acho que às vezes a gente precisa tocar nessa ferida, né? Exatamente. E esclarecer, né? Que é um trabalho ilegal. E você lembrou muito bem, doutora, essa questão aí das empregadas domésticas, né? Porque em muitos casos, como falamos aqui durante o programa, elas ficam o tempo inteiro dentro da casa do patrão. Então, fica até difícil orientar essas mulheres, muitas vezes já senhoras, né? Porque estão Sim. ali há muitos anos trabalhando para aquela família e sem a menor condição legal que um profissional deve ter, né? Exatamente. E às vezes isso vai se transmutando de uma linguagem de afeto, né? Ela trabalha por amor, ela cuida da gente por amor, ela passou a vida inteira, entregou todos os anos da sua vida a essa família por amor. E esse afeto, na verdade, ele só está camuflando uma crueldade, que é a exploração de outra pessoa, sem qualquer tipo de contrapartida financeira, ou às vezes a contrapartida financeira é o mínimo para aquela pessoa somente sobreviver e continuar vivendo ali, né? Ela vira aquela bola de neve, de uma forma um pouco mais sutil, talvez, né? Mas, assim, se ela não consegue sair dali porque ela está sempre devendo o aluguel do quartinho do fundo, por exemplo, isso já é um grande indício de que a gente está dentro das linhas ali do artigo 149. Pensando, né, nesses casos, né, de empregadas domésticas, por exemplo, aquela mulher aquela pessoa que trabalha para uma família, mas ela tem lá o quarto dela, ela come da mesma comida que a família come, só que aí precisa comer na cozinha, por exemplo. Essa pessoa, ainda que ela tenha ali um certo respaldo da família, se ela não for registrada, se ela for impedida, por exemplo, de fazer uso de férias, né, de descanso a partir de determinado horário de trabalho, já é considerado um trabalho análogo à escravidão? Como é que a gente pode diferenciar isso? Olha, isso é muito delicado, isso geralmente é discutido até dentro de um processo judicial, tem todo um processo de produção de provas para a gente identificar exatamente o cenário daquela pessoa. Não dá para falar numa forma genérica, né, de qualquer empregada doméstica que resida dentro da casa dos seus empregadores. Agora, o que a gente pode retirar, e está muito óbvio dentro do artigo 149, são jornadas exaustivas de trabalho. O fato daquela pessoa, da empregada residir dentro da mesma residência que seus empregadores não faz com que ela tenha que trabalhar o tempo todo ou estar à disposição o tempo todo, né? Às vezes ela não vai estar fazendo faxina o tempo todo, mas tem que estar à disposição o tempo todo. Se nem a gente que trabalha fora de uma residência, nos empregos, nos outros mais variados empregos, a gente não fica à disposição do empregador o tempo inteiro, né? Então, à disposição nos finais de semana, sem direito às férias, sem direito à folga, sem direito ao seu convívio social com outras pessoas e, por vezes, tendo até o meio de locomoção ali bem restrito, dependendo das condições que se encontra essa relação de emprego e, principalmente, sem carteira assinada, sem o pagamento do salário de acordo com o piso salarial da categoria, é um indício bem forte, né? E aí é importante que, se a pessoa tiver nessa situação, ela tiver consciência disso, que ela procure seus direitos imediatamente, porque no mínimo ela vai conseguir discutir ali outros direitos que estão sendo renegados dentro daquela relação de emprego, mas também, se não tiver uma carteira assinada, estiver à disposição o tempo todo do empregador ali dentro da residência, da família,
E ainda mais se foi, né, situação muito comum. Uma pessoa que veio já, era filha da empregada e cresceu ali, foi adotada e cresceu ali. Isso é um indício bem comum que pode ser investigado com mais afinco. Inclusive, tem casos que aí a pessoa, né, no caso da filha, da empregada, que aí permaneceu na casa, então ela fala assim, poxa, mas quando eles vão viajar, eles me levam junto. Então, eles estão me pagando de certa forma, eles me pagam com a viagem, eu vou, eu ajudo, eu cuido das crianças, né? Então, assim, ela vai viajar, mas ela vai como empregada. Exatamente. Ela vai para trabalhar. Seja para uma praia aqui no litoral paulista, seja para fora do país, ela está ali como uma empregada. Então, isso também deve ser regulamentado, né? Porque ela tem direito de ter férias, sim, e não necessariamente na companhia do patrão. Não necessariamente prestando serviços ali o tempo todo, né? Tendo que, geralmente, é um trabalho ainda de férias, né? Pode ser até mais exaustivo, que pode ter que observar uma criança na beira da praia. Isso é ainda, por vezes, mais desgastante do que uma rotina de trabalho comum ali durante a semana, né? A gente não sabe as condições de cada uma dessas viagens ou de cada uma dessas famílias. Mas, por vezes, isso pode acontecer, sim. E é delicado, né? Porque às vezes são pessoas que não cresceram com as suas próprias famílias e a única visão que elas têm de troca de afeto é nesses moldes, né? Então, é uma situação muito difícil de ser identificada pela própria pessoa que está vivenciando isso. É como o procurador disse, né? Muitas vezes, e a doutora também comentou, envolve ali um sentimento e sempre tem aquela promessa, né? Não, eu vou te adotar, ou eu vou pagar sua faculdade, eu vou te ajudar de uma forma ou outra, e isso nunca acontece, né? Exatamente. Os relatos que a gente viu, por exemplo, acho que é Madalena, o nome de uma vítima que foi resgatada em 2021, que ficou 40 anos dentro da casa de uma família em Minas Gerais, era exatamente essa. Ela cresceu com essas promessas, né? De, então, depois você vai para a faculdade, depois que meu filho se formar, você vai. E isso nunca mudou, essa situação nunca mudou. Doutora, estamos chegando ao fim do nosso programa. Muito obrigada pela sua participação, por trazer aqui mais informações, né? Esclarecer ainda mais para a população. Quais são as considerações finais sobre esse tema tão relevante? Olha, acredito que de tudo que a gente pode fazer enquanto sociedade, eu ainda bato na tecla do consumo consciente. Eu acredito que, enquanto população, nós podemos pressionar os poderes públicos, podemos pressionar o poder executivo, mas também podemos reprimir aqueles empregadores que se utilizam do trabalho escravo para ganhar ali de uma forma bem injusta e bem desleal na livre concorrência, né, do mercado. Então, acho que essa é a parte que nos cabe e não deixar que esse tema ele se esgote apenas nesta semana, apenas nesse dia de 28 de janeiro, mas que ele fique ali, que ele vá com a gente ao longo dos próximos meses do ano e que todas as vezes que a gente se deparar com uma situação como essa, se lembre desse assunto, comente sobre ele e fomente essas discussões nos outros espaços onde estamos inseridos. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Esse foi mais um Estúdio Câmara, né, trazendo informações importantes, né, que nossa equipe preparou aí para que você possa, como disse a doutora Raíssa, fomentar essa informação relevante e melhorar, né, ajudar a combater esse trabalho escravo. Eu agradeço você também que está aí pelas telas nos acompanhando. Continue com a nossa programação. Até o próximo programa. Tchau!